E aí, povo de Deus, vamos livear, vamos de live ligeira, que eu tô com muito serviço. Ai, Deus. Vamos assuntar. Quem viu? Quem viu? Quem viu? Eita, que eu tô descabelada com força hoje. Quem viu o post que eu fiz do coleguinha que limpou a mesa de café? O coleguinha limpou a mesa de café e disse que agora ele vai fiscalizar a mesa de café. Quem sujar, ele vai reclamar. E aí a menina falou pra mim que isso era pro curso de comunicação. Não, neném. Isso é uma questão de liderança. Por quê? Porque quem colocou essa xícara de café lá, ou essa máquina de café, ou esse ambiente, quem decidiu colocar isso naquele lugar? Quem é a pessoa que faz a manutenção? Ela acontece a cada quanto tempo? De quem é a responsabilidade da higiene e manutenção desse ambiente? Se isso não está claro, casa que não tem dono, cachorro manda. Então, quando você introduz elementos em qualquer ambiente ou em qualquer setor, introduz pessoas, você necessariamente precisará introduzir também os responsáveis e as regras. Se você não fizer isso, casa que não tem dono, cachorro manda, então alguém vai se intitular líder daquilo ali e vai começar a dar ordens, ok? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar, que eu gosto quando vocês mandam um assuntinho pra gente assuntar. Renata, eu tô aqui procurando o documento que eu vou mandar pra vocês. Pra você já já. Mas hoje... Cadê? Eu gosto quando vocês mandam assuntinho. Carolina, tá bom de dar notícia, né? Como é que foi? Semana que vem eu vou pra Portugal. Bora se encontrar lá? Vamos se encontrar lá. Vamos ver os meninozinhos. Gente, muito trabalho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Muita coisa pra fazer. Eu queria saber, eu queria aprender a vender curso. Igual esse povo vende, aí bate uma foto de um livro. Uma vez eu comprei um curso de um cara, um famoso, que era a foto do livro, assim, ó. De celular, com uns negocinhos. Eu queria tanto aprender a vender as coisas mal feitas que eu ia ficar rica, sabia? Eu ia ficar rica rapidamente. Aí fico eu aqui horas produzindo coisa, mandando coisa, e Maturana para um lado, e Virginia Satir para o outro. E ficando doida. Ficando doida. Só isso que eu fico, ficando doida, sabia? Doida. Mas vai dar certo. Dia, conta aí um babado pra gente assuntar. Meu Deus do céu. Sei mais não, cadê o documento? Não. Tem que fazer outro. Porque eu também sou a pessoa mais organizada do mundo, vai dar certo. Ó, estão me mandando mensagem sobre o Ablend. Eu acho que o Ablend já acabou o período, né? Penso eu que terminou o período. Do Hablemos. Manda um assuntinho pra gente assuntar. Gosto quando vocês mandam um assuntinho. Virgínia, cadê o livro da Virginia Satir? Ai, Deus. Tô cansada, sabia? Exercícios para a comunicação humana. A Cris tá dizendo que acabou. É assim, vocês têm 1 ano de acesso de qualquer curso, certo? Eu acho que o Hablemos era menos porque era grupo de estudo. Aí, é assim, ó. O acesso termina dia 25. Dia 26 elas acessam. Aí me manda e-mail. Olha, eu não estou conseguindo acessar o curso. Não tem perigo delas acessarem até o dia, não. Dá 366 dias, aí começa. Aí começa o Paranauê. É uma novela sem fim. E aí sabe o que é que eu acho? Bonito, porque o brasileiro é assim, ele deixa pra última hora. Deixa tudo pra última hora. Por que, Deus? Porque é assim, somos assim. Ó, eu acho que sábado a gente vai fazer constelação. Eu tenho
essas clientes internacionais que para casar o fuso horário me fazem trabalhar no sábado. E aí, talvez abra uma vaga. Vou ver, depende do meu cansaço. Manda aí um assuntinho. Eu gosto quando vocês mandam um assuntinho. Ontem eu perdi meu réu primário falando aqui de Jesus. Vocês gostam de me ver gastar meu réu primário. Por quê? Porque eu tô sem paciência. Cris, podia ser vitalício pra eu gastar meu réu primário, né? Eu vou fazer outro Hablemos esse ano, que vai incluir mais materiais. E, deixa eu contar uma babá pra vocês. Essa semana eu vou fazer uma live no YouTube falando sobre as questões de abuso, sobre as consequências do abuso intrafamiliar, tá? Que foi a minha finalização de curso, né? Vou trazer muita referência bibliográfica para as questões de atraso, né? O quanto a violência sexual afeta o desenvolvimento intelectual, o quanto causa atraso no desenvolvimento intelectual na escola, perdas de memória e etc. Como é um assunto mais sério e precisa de referências, eu vou fazer a live lá no YouTube, porque aí no YouTube eu coloco lá a bibliografia com as referências certinhas, tá? Que foi meu último TCC que eu fiz. Pra gente entender essas questões, porque hoje em dia tudo é autismo, tudo é déficit, tudo é TDAH, e a gente tem muitas questões de meninas, principalmente, que são mais afetadas, que começam a ter problemas na escola, e ninguém sabe por que começou aquilo, e ela era muito boa aluna e tal. Isso tem muita influência, tá? Vou fazer a live lá. Vai anotando. Depois eu vou fazer um esquenta com o Maturana, tá? Eu traduzi aqui uma entrevista do Maturana fantástica pra gente estudar, pra gente debater junto. Mas é importante que seja ao vivo, que a gente vá lendo e comentando, tá? Só vou ver o dia, que eu vou viajar e aí a minha agenda tá meio apertada. Mas eu vou organizar pra gente fazer. Por quê? A ideia desse perfil aqui é a gente crescer junto. Eu odeio transformar o Instagram numa sala de aula, tá? Não tem graça. A ideia é a gente estar sempre crescendo junto, fazendo encontro, batendo papo, trocando ideia, tá? A ideia daqui é essa. Eu gosto de fazer live porque eu gosto que a gente esteja junto, batendo um papo. Vocês me mandam uma coisa e a gente conversa. Posso fazer um monte de rios com vários efeitos maravilhosos. Posso fazer carrossel com 500 coisas de Canva. Mas a vida não é isso, gente. A vida é assuntar, tá? Então eu gosto quando vocês mandam um assuntinho, a gente assunta e assunta. Porque às vezes, para muitas pessoas, o Instagram é uma boa companhia. É uma companhia legal, é um lugar que enriquece, né? Claro que é pra gente se divertir e tal. Então eu gosto quando a gente interage, tá? Gosto quando vocês mandam um assuntinho e a gente fica assuntando, entendeu? Gosto da zoada, gosto da confusão, essas coisas. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar que eu tenho que ir embora, que já são 12:30 aqui. E eu, como uma boa mãe, tenho que agilizar o almoço da minha linda família para eu poder ir trabalhar. Por quê? Porque essa é uma preocupação que nunca acontecerá no ambiente masculino, né? Raramente essa será uma preocupação do meu marido, por exemplo. Estará feliz mandando os e-mails dele e os meus vão ficar para amanhã, né? Uma vez que essa é a tarefa. Gosto quando vocês mandam um assuntinho, dúvida. Quem arrumou treta no trabalho essa semana? Ninguém arrumou uma treta no trabalho? Eu gosto de treta no trabalho. Gosto de treta com as cunhadas, gosto de treta com os cunhados. Tem que ter uma tretinha pra gente assuntar. Vocês sabem aquele meme, quando ela crescer amadurece, eu amadurecendo, eu comprei na Shopee um bocado de adesivo de gatinho, fazendo careta. Pra que eu preciso disso? Pra nada, mas eu coloco nas minhas coisas. Comprei mesmo. Estou feliz com a minha compra. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Deixa eu me lembrar aqui do que a menina escreveu. Sim.
que foi que a menina escreveu pra mim, meu Deus? Agora eu esqueci. Eu esqueço o outro celular lá embaixo pra eu olhar a caixinha de perguntas. Mas, entretanto, todavia, hoje é dia 25. Os funcionários públicos estão felizes que receberam dia 20. Os funcionários particulares estão contando os dias para o mês acabar para poder receber o próximo salário. Gente, viver de salário é suado. É suado. É suado. Eu gosto de viver de venda. Porque venda acontece todo dia. Entendeu? Venda todo dia funciona. Manda um assuntinho pra gente assuntar. Casos de família. Casos de família, casos de trabalho. Já são 12:30 aqui pra mim. Sábado eu vou fazer atendimento. E aí eu vou passar essas datas todas pra vocês. Das lives, das coisas. Minha mãe quase não reclama, mas ontem ela reclamou de cuidar da mãe dela por 3 dias na semana. Ela esgotou. Chama cansaço, né? Cansaço. O problema é que o cansaço da mulher, ele é conhecido como histeria, como drama, ou como absurdo. Uma mulher cansada, ela é histérica. Ela é considerada histérica, ela é considerada reclamona, ela é considerada de TPM, ela é considerada várias coisas. Ela não é considerada cansada, né? Qualquer ser humano pode se cansar, menos a mulher. Ainda mais se ela for mãe. Se ela for mãe e ficar cansada é porque é falta de amor. Ela não ama a pessoa, ela não ama o filho, ela não ama os pais, ela não ama o marido, né? Se ela ficar cansada é falta de amor, né? A Flávia falou ingratidão. É, mais ou menos isso. Então, assim, né? Já dizia Maturana, nossas dores são culturais. Né? Totalmente culturais, né? Conheço 2 primas que são super amigas, uma mais rica e a outra que é trabalhadora. Toda casa é assim. A rica sempre usa a outra prima como exemplo para o bem e para o mal. Agora está gerando mal-estar entre elas. Sabe o que é que tu tem a ver com isso? Nada. Deixa elas. Inveja, falta de terapia? Não, repetição de padrão. Isso aí é o clássico repetição. Quando uma geração, né? Uma fica usando a outra como exemplo, como régua do bem, do mal, do melhor e do pior. Isso é padrão familiar. Isso é uma comunicação familiar. Pode buscar que na geração anterior, nas tias, etc., já existia essa comunicação. Abuso tem como diagnóstico sempre o fracasso escolar? Nenhum diagnóstico é linear. Nenhum. 0. Nenhum diagnóstico é linear. Todo diagnóstico possui alto índice de incidências e baixo índice de incidências. Então, qualquer diagnóstico, seja o abuso, seja o TDAH, seja o autismo, seja a esquizofrenia, qualquer um, ele vai ter um bloco de coisas que coincidem e vai ter um bloco de coisas que são extra. Por quê? Porque cada ser humano é complexo e cada um tem uma experiência. Então, dentro do abuso, nós temos várias vertentes que vão sinalizar um abuso, né? E a questão do fracasso escolar não é uma questão de diagnóstico, é uma questão de consequência do trauma. Uma das consequências de trauma do abuso pode ser o baixo índice escolar ou até a perda de habilidades já adquiridas, tá? Uma das partes. Toda menina que tem abuso vai ter déficit? Não. Pior que existe mesmo, entre as próprias irmãs e tias. Isso é uma repetição de comunicação familiar, tá? Toda família tem um dialeto e toda família tem espelhamento, né? Então, isso tá mais para um dialeto familiar do que para uma coisa entre elas. Talvez elas nem saibam se relacionar de outra forma, porque o jeito que elas aprenderam na família foi esse. E aí elas só repetem. Só repete. Né? Somos bem mais leais que livres, né? Tem uma questão que a gente sempre pergunta na questão dos casais, né? Afastado das questões da família de origem, o que é que você ainda quer? Né? Ou seja, afastado das questões de querer compensar o que faltou dos seus pais, ensinar os seus pais, reclamar dos seus pais, consertar a sua família, compensar as ausências da sua família anterior. Ou seja, afastado das questões da sua família de origem. O que você ainda quer? Quando você se afasta dessas dores que não são suas, mas que você acaba carregando,
que você ainda quer, né? Ó, o Carlos. Ontem iniciei o curso de comunicação negocial. A primeira aula já foi show. Ele me ama. Ele me ama. Se prepare para puxar a revelação, viu? Cara, ó, eu vou dizer a vocês. Eu queria, jurar você, é porque mamãe se levanta da cova e vem dar uma surra em mim. Eu fiz uma planilha que ela é pro Pandora. Chama Chá Revelação da Sua Vida Financeira. E aí, um cliente meu de terapia tava com esse problema, né? De ganhar muito dinheiro e não conseguir guardar o dinheiro. Eu falei, ó, eu vou te passar uma planilha, chama Chá Revelação da Sua Vida Financeira. E aí você me diz no que dá. Aí o infeliz veio hoje. Sabe o que aconteceu? De um mês pro outro, ele conseguiu guardar 5 mil reais. Eu digo, eu vou gravar esse depoimento, vou colocar aqui na Hotmart. E eu, antes, faturava não sei quanto por mês e não conseguia guardar nada. Agora, essa planilha transformou a minha vida. Eu fico rica amanhã. Fico rica amanhã. Amanhã. Eu digo, vamos, grava aí pra mim. Vamos fazer uma arrasta pra cima. E aí, tô pensando se eu vou divulgar, se eu vou colocar ela à parte pra vender. Chá Revelação da Sua Vida Financeira. Sabe de nada, inocente. Chá Revelação da Vida Financeira. Fazer uma pergunta técnica. Quanto gastou ontem? Quanto gastou ontem pra viver? Tu não sabe. Tu não calculou teu day use ainda. Outra coisa, quem tem família. Quanto tu gasta em dia de lazer? Tu sabe? Aqui, eu moro na Europa, certo? Somos uma família de 4 pessoas. Se eu botar o pé fora de casa, o cálculo que a gente tem são 100 euros por pessoa. Pode esperar que vai embora. Então, quando eu saio de casa, eu já sei que 400 euros morreu. 400 euros morreu ali sem nenhum ingresso. Sem ingresso de show, de parque, de nada. Se eu for, por exemplo, eu vou pro Circo de Solé, aí já é mais 100 por pessoa só o ingresso, né? O Circo de Solé é 98 euros por pessoa. São 98 euros por pessoa, né? Só o ingresso. Então, assim, eu não vou viver sem lazer. Você não vive bem sem lazer. Se você não tiver um orçamento de lazer, você gasta até mais, tá certo? Mas você precisa saber o orçamento do seu lazer. O que acontece? O balé da minha filha tá muito caro. O balé da minha filha são, sei lá, 250 reais por mês. Eu não sei a realidade do Brasil. 350. E aí eu corto o balé da minha filha, certo? Porque tá muito caro, todo mês eu fico apertado para pagar. O que acontece? Chega no final de semana, eu tô com um peso na consciência que ela não foi pro balé durante a semana. E aí eu vou levar ela para um parquinho, vou comprar um sorvetinho, eu vou ficar criando coisas, situações, histórias para compensar a culpa que eu estou de ter tirado ela do balé. Traduzindo, eu vou gastar até mais do que os 350 que eu gastava de mensalidade. Só que como ele sai em pedacinhos, eu não percebo. Não sai aquele bolo de 350, sai 20 aqui, 30 ali, 40 aqui, 50 ali. Se eu somar, dá igual. Entendeu? Então, assim, nem toda economia é inteligente. Tem muita economia burra, tá? Só cortar gastos não é uma estratégia, principalmente quando você tem família de 2 gerações, pais e filhos. Quando você é casal, só o casal é mais fácil, né? Só o casal é mais fácil. Mas quando você tem filhos, tem muita economia burra no meio das coisas. Fiz muito isso para compensar a minha ausência devido à rotina de trabalho. A gente faz. Quem aprendeu o day use com a tia Leilinha nunca mais acorda atordoado financeiramente. Aprende a liderar o financeiro. Fiz e nunca larguei meu planejamento. Vou fazer um print, vou fazer uma arrasta para cima. Tem a sua vida transformada com a planilha Chá Revelação da Sua Vida Financeira. Vem você também viver essa transformação. Bora fazer o marketing comigo? Eu queria. Ganhava muito, gastava muito. Essa é uma matemática exata. Né? Exata. Por exemplo, me ofereceram para eu trabalhar à noite. Eles sempre oferecem para trabalhar à noite, que aqui tem um turno da noite. A diferença salarial era muito pouco. Eu falei, eu vou. Não vou, porque eu vou comer mal, não vou dormir, vou comer ruim. Aí chega o final de semana eu vou compensar, que eu morro de trabalhar. Então essa diferença salarial vai acabar com a minha saúde e ela vai desaparecer. Ela vai desaparecer.
Aqui também tem um turno de fim de semana. Você trabalha só sábado e domingo e você ganha o mesmo de quem trabalha 5 dias, né? É meu marido, vai pro turno de final de semana, porque durante a semana você tá em casa. Eu digo, eu não tenho vida, né? Passar a semana trabalhando pra vocês em casa, final de semana trabalhando pra empresa. Oi? Não. Trabalho de segunda a sexta, não me aborreça. Só trabalho no sábado, quando é pra mim. Quando é pra minhas turmas, ou quando é pra atender alguém de fora, que o fuso horário durante a semana não encaixa. Então, pessoal que eu atendo aqui, Austrália, Estados Unidos, não sei o quê, aí eu tenho que jogar no sábado, que é pra casar o meu horário com o dele, com o do pessoal do Brasil, né, pra gente poder encaixar as agendas. Mas, fora isso, fim de semana é pra eu fazer o quê? Nada. Ficar em casa pintando bonequinho de madeira com lore, e fazendo desenho, e fazendo bolo, e fazendo panqueca, só isso. Tá? Se você não viver a vida, você pode morrer de ganhar dinheiro, você gasta. Porque o estresse faz você gastar muito mais. Muito mais. Se você dormir mal, você gasta mais. Se você trabalhar final de semana, você gasta mais. Então, assim, a gente começa a ter essas noções. Nem todo o dinheiro que entra é lucro. E nem toda a economia é inteligente. Acredito que você deve procurar ter controle, mas o que te leva para frente é o investimento. Ixi, baixou o investidor nele. Também acho. No chá revelação tem a diferença de economia e investimento, né? Investimento. Mas não é para todos. Tem gente que não aguenta nem olhar para o dinheiro. Já tive clientes que não conseguem olhar para o saldo. Aí não sei nem o número da minha conta, nem olho. Então tem questões emocionais também, o dinheiro é uma emoção, né? O que você fala para pessoas que divulgam que tem que largar tudo, que o trabalho das terapias dá certo, como se não existisse possibilidade de fazer um conjunto com a profissão de estabilidade. Se chama, né? Todo dia o otário esperto sai de casa. Quando eles se encontram, alguém dá match, né? Todo dia eles se encontram. A gente viveu isso na época do coach no Brasil, quando explodiu o coach no Brasil, né? Um monte de gente largou o trabalho para viver de coach e se lascou. E a terapia, o processo terapêutico, ele é muito sedutor, ele tem um ciclo, certo? Quem é que larga o trabalho vai virar terapeuta? A pessoa que viveu muito estresse no ambiente de trabalho, é aquela pessoa que foi trabalhar buscando reconhecimento, entregou a alma pro diabo dentro do trabalho. Obviamente o trabalho não deu para ela o reconhecimento que ela queria. Ela se revoltou, jogou tudo para cima, foi embora. Se enfiou num monte de curso de imersão. Em algum deles, de fato, se curou, né? Teve a melhora do sintoma. E aí ela se transforma no novo curado. Se ela tivesse se curado na constelação, ela quer ser constelador. Se ela tivesse curado no coach, ela vai querer ser coach. Se ela tivesse curado no Theta Healing, ela vai querer trabalhar com Theta Healing, etc. E aí ela vira... Seja, a Anitta agora está no novo curado. Ela se curou na constelação. Aí ela compra um monte de livro para dar para as pessoas e fica falando sobre constelação, estimulando as pessoas a fazerem constelação. É o novo curado. O novo curado é essa pessoa que ela quer curar o mundo do jeito que ela se curou, certo? Aquilo que deu certo pra mim vai dar pra todo mundo. Tá na lua de mel. E aí, muitas vezes, nesse processo da lua de mel, eu largo o meu trabalho e vou salvar o mundo uma terapia por vez. Cara, até tu ter um ciclo de faturamento, de modelo de terapia, tu roda, viu, nega? Tu roda. A maioria dos meus colegas de faculdade não tem. Eu tenho poucos colegas de faculdade que faturam 10 mil, 8 mil, 10 mil de terapia. Dependendo do lugar do Brasil, se você faturar menos do que 5 mil, você nem vive direito. Você não paga nem colégio de menino, nada, né? Então, eu não sei quanto é que tá um processo terapêutico, mas, assim, tudo que é venda é muito bom, né? Porque venda acontece todo dia. Salário não, salário só cai uma vez no mês. Só que, se for venda em formato de serviço, ou seja, que depende da minha presença, que depende que eu esteja aqui, ela é limitada. Ela é bem limitada. Porque quantas pessoas eu posso atender por dia, por semana, quanto tempo eu posso ficar sem atender e o impacto financeiro disso, né? Se eu ficar doente uma semana, se eu quiser viajar por 2 semanas, então eu tenho que ter a renda, entende? Eu tenho que ter a renda de serviço e a renda de produto. Para eu ter uma renda de serviço, onde o meu trabalho depende da minha presença, eu tenho que cobrar muito caro. Para eu cobrar muito caro, eu vou ter que ter autoridade. Percebe que é um ciclo? Né? Então, isso vai crescendo, vai caminhando.
Então, assim, é uma loucura esse pessoal que diz, você vai viver de terapia, você vai ter um propósito, né? Meu propósito, eu sempre digo, mas você tem que ter uma missão e um propósito. Eu tenho. Minha missão e meu propósito são dormir gorda, acordar magra, dormir pobre, acordar rica. Só o resto eu resolvo. Deixa comigo que eu resolvo. Só esses dois tá ótimo, tá certo? Esses dois tá ótimo. O resto é trabalho. O resto é trabalho. Então, assim, mas as pessoas têm. Aí eu volto. Quem é que cai nessa conversa de que largue seu trabalho e vai viver de terapia, vai viver de coach? Quem é que cai? Aquela pessoa que, assim como ela jogou no primeiro trabalho a expectativa de reconhecimento e de satisfação, ela vai jogar no cliente dela de terapia que ele vai se curar e vai ser eternamente grato a ela, que vai ter dado todo aquele reconhecimento, né, aquele afeto que ela busca. Então, é uma pessoa que ela ainda não estabeleceu a relação adulta com o trabalho. Ela ainda está numa relação da fantasia da criança, né? Onde o trabalho é meu pai. E a pessoa diz, esse trabalho é uma mãe, né? Não é não. Mamãe não mandava eu ficar 8 horas em pé para poder me pagar nada, não. Mamãe me dava tudo de graça, tá? Então é diferente, mas é uma questão de cada um. E aí o mercado tá cheio de gente para te iludir com isso, tá certo? Tá cheio de gente para te iludir com isso. Eu acho bonito. Deixa eles lá. Deixa eles lá. Que eu já disse, todo dia sai de casa o esperto e o otário. Quando eles se encontram, vai dar match. Tá certo? Alguém vai se dar bem, geralmente. Geralmente a gente já sabe quem é. Depoimento. Quero esse depoimento. Quem aprendeu o day use? Quem foi que tu fez o day use aonde, Samara? Coisa, tô ficando doida. Eu estou ficando louca. Louca. E eu vou embora, tá na minha hora. Senão não dá tempo de agitar as coisas. Gilda, mulher, vou ligar pra ti. Tchau, cheiro.